Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem ao vivo no YouTube do Instituto pelo Diálogo Intercultural e também quem vai assistir nosso evento offline depois vai ficar gravado no nosso canal. Boa noite a todos. Eu sou Mustafa Göktepe, sou presidente do Instituto pelo Diálogo Intercultural, uma das organizações que organiza este evento. Sou um turco naturalizado, residente no Brasil há 16 anos, sou empresário. Com muito orgulho, eu dirijo essa entidade fundada por mim em 2011, com alguns amigos turcos e brasileiros, que trabalham em prol de diálogo, de uma convivência pacífica entre diferenças, vendo diferenças como riqueza. Estamos organizando este evento em parceria com o Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso e Intercultural. Daqui a pouco o nosso amigo Enes, que é dirigente dessa entidade, também vai comentar. Justamente estamos com esse título muito importante, muito bonito também, digo, Natal, um tempo de reflexão sobre o diálogo. O Natal, talvez junto com Páscoa, é uma das datas mais importantes do mundo cristão, seja católica, seja de outras denominações, e também como muçulmanos, no caso eu também sou muçulmano, nós temos datas comemorativas, festividades religiosas, importantes datas, da mesma forma como os nossos irmãos judeus têm, da mesma forma. E essas datas são datas que geralmente as pessoas se juntam, se unem, deixam de lado as diferenças, às vezes as mágoas, e se realmente fazem aquela conscientização e aquela amizade de novo, aquele abraço de novo que a gente muitas vezes não lembra, não pensa, passa em branco. Por isso o Natal, mundialmente talvez, é um desses momentos, e como esse momento de pandemia fez a gente se adaptar às realidades novas, e o próprio Instituto também vem fazendo suas atividades, muitas vezes online, virtualmente, e posso dizer com muito orgulho, com a equipe competente que tem, que é a Ahmed, que está acompanhando nos bastidores do evento, Felipe, entre outros, já organizou dezenas de webinários com diferentes títulos, e esse vai ser o último webinário deste ano, eu chamarei talvez de Chave de Ouro. Por isso, justamente, vai ser uma reflexão com representantes de 3 religiões, grandes religiões, talvez em comum como abraâmicas ou monoteístas, que nós chamamos. Por razões óbvias, nós poderíamos convidar talvez muitos outros representantes de outras religiões, mas por questão de tempo, de espaço, talvez a gente precisou dividir dessa forma. Por isso, nós convidamos Sheikh Mohammed Al-Bukai, um grande irmão, um amigo nosso, que atua em prol do diálogo interreligioso também, com o Rabino Rogério Kuckerman, da CIP, e também com o arcebispo cardeal do estado de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Com muito orgulho, esse evento será mediado por Ana Neri Farias, uma amiga de muito tempo também, jornalista, com mais de 15 anos de experiência, com foco na produção de conteúdo e comunicação de ações positivas, propositivas e projetos sociais, que tem muito a ver com o nosso propósito, e passou por veículos de Band e Abril e trabalhou com diversas matérias, tem experiência de gestão em alguns públicos, no governo e em alguns partidos, tem premiações, 2 premiações na área, e também tem mestrado em Ciências de Religião na PUC, e por isso tem tudo a ver com o nosso evento. Então, eu, desde agora, agradeço primeiro a Ana por aceitar a mediar esse evento, e aos participantes um por um. Realmente vai ser um evento muito orgulhoso para nós. E vou passar a palavra para Enes para dar boas-vindas em nome do Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso e Intercultural. Agradeço, Mustafa. Boa noite. Saúdo todos os presentes, estimado Rabino Rogério, estimado Sheikh Mohammed Al-Bukai e estimada Ana Neri. Principalmente agradeço por aceitarem o seu convite. O Centro Islâmico e de Diálogo Interreligioso e Intercultural, fundado em 2013, procura promover projetos em prol do diálogo e da paz. Nesta noite estamos juntos num encontro belíssimo e exemplar, pois as mensagens que recebemos da mídia social nos mostram que estamos no caminho certo. Por falar nisso, também gostaria de comentar um outro evento que é recorrente. Nosso centro participa num evento junto com
membros judeus e membros católicas, se chama Família Abrahâmica, e desde 2016 estamos realizando eventos mensais, e no qual os participantes compartilham as sabedorias entre eles. E durante a pandemia os encontros aconteceram online, e estamos muito entusiasmados com o avanço do diálogo interreligioso no Brasil e no mundo. Observamos que a cultura de diálogo está se espalhando entre os fiéis de cada religião. Isso é muito importante. E cada evento desse fortalece a ideia de diálogo e nos leva mais próximo à atmosfera da paz. Mais uma vez, agradeço aos participantes e agradeço às pessoas que acompanham pelo canal do nosso instituto. Assalamu alaikum, paz de Deus esteja com vocês. Obrigado, Enes. Antes de passar a palavra para a Ana continuar com o evento, acredito que Dom Odilo tem um problema técnico, ainda não conseguiu se conectar ao nosso evento. Estamos tentando fazer contato com ele e ajudar a conexão. Imagino que em breve ele estará também presente no evento. Então, desejo um ótimo evento. Obrigado novamente aos irmãos Rogério, Sheikh Kai, e Ana está com você agora a palavra. Agora Ana? sim. Agora sim. Agora sim. Tá bom. Muito boa noite, obrigada, Mustafa, obrigada também a Sorienes pelo convite para a participação desse evento. Lembrando as pessoas que estão nos acompanhando, o tema do nosso evento hoje, Natal, um tempo de reflexão sobre diálogo. O Mustafa já apresentou aqui os nossos participantes, mas vou detalhar um pouquinho mais sobre cada um deles. Conosco o Rabino Rogério Kuckerman, que é rabino da Congregação Israelita Paulista, a CIP, formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, e com mestrado em Economia pela Universidade de Tel Aviv. Muito boa noite, rabino. Seja bem-vindo aqui ao nosso evento. Boa noite, Ana. Quero agradecer ao Instituto pelo Diálogo Intercultural, ao Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso e Intercultural pelo convite, dar boa noite também ao Sheikh, ao Enes, ao Mustafa. Espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa nessa noite. Com certeza teremos. Conosco também aqui o Sheikh Mohammed Al-Bukai, que é imã e sheik da Mesquita Brasil, que fica aqui na região central da capital paulista. Também é diretor de assuntos religiosos da UNE, que é a União Nacional das Entidades Islâmicas. Obrigada pela participação, sheik. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu gostaria também de saudar a todos com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Agradeço muito esse convite do Instituto pelo Diálogo Intercultural e o Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso. Pelo convite, eu espero também que podemos aproveitar esse momento para divulgar mais e conhecer mais informações que seja muito benéfico para todos nós. Obrigado. Com certeza. Obrigada também. Ao longo do nosso evento, teremos também o Dom Odilo Scherer, que é cardeal, atual arcebispo metropolitano de São Paulo, grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, aqui de São Paulo. Vamos iniciar primeiramente o nosso evento, então, com algumas perguntas que são únicas para os nossos participantes. Antes de iniciar, também gostaria de dar boa noite a todos que assistem aqui, aos nossos internautas que acompanham o evento pelo YouTube do Instituto. Vamos iniciar, então, falando, claro, sobre o nosso principal tema, que é o Natal, né? Nós estamos aí entrando no período natalino, um período de diálogo, de reflexão,
E aí eu gostaria que vocês falassem nesse contexto, que é marcado principalmente aqui no Brasil, pela fraternidade, como cada uma das religiões concebe esse diálogo interreligioso na promoção da cultura da paz. Vamos começar com o Rabino Rogério. Obrigado, Ana. Realmente é um período especial. Nossos irmãos cristãos, né, uma época especial no ano. E essa ideia do diálogo tem um texto racídico do Rabino Nachman de Breslov, um rabino racídico que viveu alguns séculos. E ele tem uma história que eu gosto muito. Essa história que ele diz faz referência a um mito da criação do universo, concebido por um místico judeu chamado Isaac Luria, que viveu na cidade de Tzfat no século XVI. E nesse mito que Isaac Luria concebeu, ele se perguntou o que existia no universo antes de Deus criar o universo. E a resposta era, boa noite, Dom Dilo. A resposta era, existia Deus. Deus ocupava tudo. Na tradição mística judaica, né, esse Deus que ocupa tudo chama Ein Sof, desculpa, o Deus infinito, e ocupava tudo. E o primeiro passo para a construção do mundo, em hebraico se chama Tzimtzum, é a contração do divino para dar espaço, o espaço vazio onde o mundo pudesse ser criado. Então, esse é um mito do século XVI, como eu disse, Rav Nachman, que viveu muito tempo depois, ele diz, o diálogo é igual à criação do mundo. Quando duas pessoas têm a mesma opinião, não existe espaço entre elas para que nada novo seja criado. As pessoas precisam ter um nível de divergência para se criar o espaço vazio onde a criatividade pode acontecer. Então, na ideia do diálogo interreligioso, a verdade é que todas as nossas tradições religiosas vêm tentando, cada uma à sua maneira, capturar a realidade divina, né? Tentar compreender a realidade divina, que é muito mais complexa do que qualquer uma das nossas tradições. Então a gente vai capturando cada um pedacinho. Um tira um pedacinho desse ângulo, e o outro tira um pedacinho daquele ângulo, e o outro consegue capturar um pedacinho um pouco diferente. E é graças a essa diversidade de entendimentos religiosos que se cria o espaço vazio onde as nossas criatividades podem acontecer. Se o mundo todo lesse pela mesma cartilha e rezasse pelo mesmo livro de rezas, as nossas religiões nunca poderiam crescer, porque a gente estaria sempre em concordância sobre tudo e ideias diferentes nunca apareceriam. Então é graças à possibilidade da pluralidade religiosa que a criatividade pode acontecer, é graças ao diálogo. Porque também, se cada um de nós pensássemos de formas diferentes, mas nunca estivéssemos em diálogo uns com os outros, também a capacidade de inovação seria limitada. Então, eu sempre tomo como referência esse ensinamento de Rav Nachman sobre a absoluta importância das nossas divergências e em particular no assunto do diálogo interreligioso. Seria a pluralidade na unidade, né? Interessante essa história. A pluralidade com certeza, mas às vezes, Ana, a gente se esconde atrás da nossa pluralidade para a gente não debater as nossas diferenças. E eu acho que uma das vantagens que o diálogo interreligioso traz, quando ele é feito de forma verídica, é que a gente pode conversar sobre as coisas nas quais a gente diverge, sobre as coisas que são fundamentais para o nosso credo. O Natal marca para os cristãos o nascimento de Jesus, que tem um papel teológico para o cristianismo, que não tem o mesmo papel teológico para o judaísmo, e tudo bem. Tá certo? A gente pode encontrar e conversar sobre essas nossas divergências, conversar sobre a nossa pluralidade. Eu tinha um professor, o Rabino Danny Lehman, que dizia que diversidade é um fenômeno sociológico, mas pluralismo é uma posição política frente ao mundo. Então, quando cada um tem a sua opinião, mas nós não engajamos a opinião do outro, a gente continua tendo uma sociedade que é plural e diversa. Mas o pluralismo só acontece de verdade quando a gente está aberto para sentar ao redor da mesa,
mesmo que seja uma mesa virtual, como a que a gente tem hoje aqui à noite, e conversar sobre as nossas diferenças e aprender uns com os outros, e entender como é que a perspectiva do outro sobre o divino é diferente da minha, e como a gente constrói um divino muito mais complexo dessa forma, aprendendo uns com os outros. Muito obrigada ao Rabino Rogério, aqui conosco também já Dom Odilo Scherer. Desejo boas-vindas ao senhor, muito boa noite. Apresentei já aqui aos nossos internautas, vou repetir: Dom Odilo Scherer, cardeal, atual arcebispo metropolitano de São Paulo, grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica da PUC. Boa noite, Dom Odilo. Boa noite ao Rabino Rogério, também ao Sheikh Abukai. Boa noite, Ana Nery, e a todos aqueles que nos acompanham aqui também nesse diálogo, nessa mesa invisível, né? Mesa imaginária, mas sim, por que não, encontro sim de pessoas para podermos refletir juntos, dialogar. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Dom Odilo. A nossa primeira pergunta aqui, nesse início de evento do webinar aqui, fala sobre esse contexto da fraternidade, né, em meio ao período natalino, como o diálogo interreligioso se dá no papel da promoção da cultura de paz. O senhor já pode responder. Bem, eu parto do meu chão, né? Nós cristãos estamos celebrando no Natal o nascimento de Jesus Cristo, que para nós naturalmente tem toda a importância. E nesse contexto nós estamos felizes por anunciar a todos justamente aquilo que nós cremos e que nós queremos compartilhar com o mundo. O nascimento de Jesus foi cercado de uma mensagem de paz. Mensagem de paz para todos, para toda a humanidade, e um chamado também à fraternidade, né? Por isso que para nós o Natal é também a festa da fraternidade universal, de todos, né? É um chamado à fraternidade universal. Uma vez que, segundo nós cremos, Jesus Cristo veio para reunir, né, a comunidade humana como uma grande família de irmãos. Isso não significa que tenha anulado a diversidade, né, já que estamos também falando da diversidade, né, da pluralidade. Porém, veio para chamar a todos para formar uma grande família de irmãos, dizendo, né, proclamando que Deus é o Pai de todos e quer o bem de todos como filhos e, portanto, por consequência, sendo todos filhos amados do Pai, todos também são irmãos chamados a se amarem entre si e formarem, portanto, uma grande comunidade fraterna. O que é a base, por isso mesmo, da proposta cristã para o convívio social, o convívio humano, é a questão do respeito recíproco, toda essa questão que nós hoje temos em tão grande importância, a questão também da dignidade humana igual de todos, a questão dos direitos humanos fundamentais que são iguais para todos e que todos devem reconhecer reciprocamente. E, por outro lado, da necessidade de todos lutarem por aquilo que é bom para todos, que é do interesse que é comum a todos, para a base comum da convivência, sem anular as diferenças. Então, o Natal é, de fato, um contexto propício para nós também falarmos do diálogo interreligioso, diálogo, portanto, chamado a construir mais e mais, né, na diferença, na diversidade, mas construir essa grande comunidade humana, a grande família humana de irmãos. Eu acredito que esta é uma grande contribuição que as religiões são chamadas a dar ao mundo. Não é possível acreditar num Deus que mande combater os homens entre si, né? Se Deus quer, ao mesmo tempo, o bem de todos,
Não é possível que ele aprove que os homens entre si se digladiem, se combatam, se odeiem, se matem, e assim por diante. Não é compreensível, ainda que se compreenda Deus de maneira diferente, mas é impossível compreender um Deus que combata contra Deus, ou Deus que combata contra os filhos de Deus. Então, eu creio que essa é uma base comum, a partir da qual todos nós, mesmo com a diversidade que temos entre nós, somos chamados a dar ao mundo um exemplo, digamos assim, de busca do que é bom, do que é comum para todos. E o apelo justamente daquilo que nós chamamos por paz, a construção da paz, a construção da comunidade humana fraterna, comunidade respeitosa, como temos tido tantas manifestações, graças a Deus, ao longo desses últimos tempos. Obrigada, Dom Odilo, pela sua resposta. Agora, Sheikh Bukai, por favor, com a palavra. Obrigado, Ana. Então, na verdade, enquanto ao diálogo, né, como princípio humano, quando lemos o Alcorão Sagrado, nós percebemos que o diálogo é um valor que um propósito divino. Da mesma forma que Deus quis criar o ser humano com essa diversidade, na verdade, a diversidade existe em todas as criações que Deus criou. Criou muitas coisas diversas que essa diversidade deve trazer, além da riqueza, mas também traz para nós beleza. Então, nós enxergamos essa diversidade no pensamento humano também como uma riqueza e uma beleza. Mas também, por isso, o mecanismo que Deus quis, como a diversidade, uma natureza do ser humano, o mecanismo para lidar com essa diversidade, também Deus quis que seja o diálogo entre as pessoas. Isso foi um propósito divino. Da mesma forma que a diversidade foi um propósito divino, o diálogo também foi um propósito divino. Nas primeiras páginas, quando abrimos o Alcorão, nos encontramos, já do início, quando Deus anunciou que Ele irá criar o ser humano, Ele conversou com os anjos. Aparece lá um diálogo. Quem começou foi Deus, conversou com os anjos, avisando que irei criar um ser humano, Adão, que vai ter descendência. E também houve uma resposta, houve um diálogo mesmo. Os anjos responderam, questionaram, disseram: o Senhor vai criar uma criatura que irá semear a corrupção na terra, derramar sangue. Então eles também conversaram, dialogaram com o nosso Criador. Imagina o Criador, que ele poderia dar ordem e ponto final. Ele não fez isso. Ele começou uma conversa. A nossa criação de Adão, nosso pai, começou com uma conversa com os anjos. E os anjos também fizeram as opiniões deles, mas Deus respondeu para eles que eu sei aquilo que vocês não sabem. Então, essa maneira, esse propósito divino, foi Deus que nos ensinou. Ele começou, depois mandou para nós profetas. Os profetas, quando lemos também a história de todos os profetas, nós vemos como eles conversaram, dialogaram com os seus povos. Eles foram lá para conversar, tentar convencer. Então, esse é o caminho correto para todos os seres humanos, para como lidar com essas divergências que são naturais, que trazem beleza e riqueza para o ser humano. Nunca podem ser um fonte de conflito, ao contrário, uma fonte da riqueza e beleza que nós temos que procurar como podemos aproveitar para nossas vidas e trazer o bem-estar para toda a família humana que Deus criou. Obrigada, Sheikh. A questão dos conflitos, eu aproveito para a gente entrar exatamente nesse tema. A história Ana, das três religiões. Oi? Ana, se você me permitir, só a partezinho aqui ao comentário do Sheikh. O Sheikh fez menção a essa história muçulmana sobre a interação entre os anjos e Deus na criação do primeiro ser humano.
tem uma historinha ali, a gente precisa olhar os detalhes. Né? Tem uma tradição literária judaica chamada Midrash, onde uma história, se não idêntica, muito parecida, aparece também. O que só dá evidência de que as nossas tradições religiosas estão em diálogo há muito tempo. Às vezes a gente acha que essa oportunidade de ter um católico, um muçulmano e um judeu em diálogo é um fenômeno dos últimos 100 anos, talvez, mas talvez o que seja recente é o fato de a gente estar em conflito. As nossas tradições vêm de uma história de interação ao longo de todos os séculos. E aqui o que a gente está fazendo é só dar sequência a essa tradição. Obrigada, Rabino. Falando, então, a respeito sobre os conflitos, as 13 religiões aqui são marcadas por conflitos, né? A gente vê, infelizmente, isso no noticiário quase que diariamente, citando rapidamente, claro, talvez o mais evidente é Israel-Palestina, disputa pela Terra Prometida. Temos também na Nigéria divergências entre cristãos e seguidores do islamismo. E aí a gente acabou de conversar a respeito da importância do diálogo, né? Como esse diálogo que vocês citaram aqui pode superar esses conflitos e preconceitos? Vamos começar novamente com o senhor Rabino. Então, Nanani, eu acho que as religiões acabam levando a fama ruim de serem manipuladas por líderes políticos que cada um em seu contexto. Não tenho certeza, não entendo do conflito na Nigéria, entendo menos, mas no conflito em Israel, Palestina, o conflito ali tem muito pouco a ver com a sua dimensão religiosa, muito mais a ver com aspirações políticas, ou aspirações territoriais, ou aspirações econômicas. Tem outros tipos de motivações que não as motivações religiosas que acabam alimentando esse conflito que já dura realmente bastante tempo. E o conflito ele fica facilitado na medida em que a gente não conhece ninguém do lado de lá. Na medida em que você não conhece uma pessoa que tem essa opinião muito diferente da sua, fica facilitado você adotar uma atitude maniqueísta e achar que, né, você completa o espaço, mas aquele que é muçulmano, aquele que é judeu, aquele que é católico, aquele que apoia os israelenses, aquele que apoia os palestinos, aquele que... Qualquer que seja a característica, esse sujeito é a pior categoria, pior coisa que alguém poderia fazer é seguir esses passos. Na medida em que a gente conhece alguém que visita a nossa casa, com quem a gente divide as refeições, com quem a gente conta a piada, e aí a gente, depois de algum tempo, a gente descobre que, mas essa pessoa, nessa questão específica, diverge de mim, essa pessoa tem uma crença religiosa que é diferente da minha, essa pessoa tem uma opinião política com relação a esse ou aquele conflito que é diferente da minha, se abriu a porta para eu tentar entender o ponto de vista deles. Na grande maioria dos conflitos, o que a gente tem não são conflitos que um lado está certo e outro lado está errado. São conflitos que normalmente os dois lados estão igualmente certos e também os dois lados estão igualmente errados. E ter essa capacidade de entender a perspectiva do outro, né? Se colocar nos sapatos do outro e olhar para essa realidade, não de acordo com a minha posição, mas de acordo com a posição que ele tem. Será que eu conseguiria ter um primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, que há muito tempo, na época que ele era primeiro-ministro ainda, ele disse que se ele fosse palestino, ele seria um terrorista, porque a opressão que os palestinos vivem na sua rotina em Israel, ele falou, eu apelaria a medidas extremas. Tentar entender o ponto de vista, aqui não quero de forma nenhuma, pessoal, generalizar, ele só estava querendo dizer que se você entende a dor do outro, talvez você consiga entender a atitude do outro também. Então, eu acho que a importância do diálogo na resolução desses conflitos que são mascarados pelas suas dimensões religiosas é fundamental se a gente quiser resolvê-los. Ok, obrigada, Rabino. Sheikh, podemos falar também?
Então, na verdade, eu concordo assim, 100% do que o Rabino diz, que a religião foi muito assim, usada, não foi praticada nesses conflitos. Existem pessoas que usam a religião, mas, na verdade, a fonte do conflito é outras coisas. A gente tem que ter muito cuidado em relação disso. Tem outros motivos. O ser humano ele é capaz de ter o problema com o próprio irmão quando tem interesse econômico, quando tem interesse financeiro ou político. Ele cria briga de qualquer forma, mas a religião, quando é praticada, nunca pode trazer conflito, ao contrário. Agora, nós vivenciamos no século passado muitos conflitos mundiais que mataram milhões e milhões de pessoas, não tem nada a ver com a religião. Então, o ser humano, se não for educado de uma forma correta, ao contrário, a religião que traz para nós essa educação, essa espiritualidade, essa purificação. Por isso, nós não temos na religião uma guerra santa. Sempre o santo e a paz, nunca pode ser a guerra. A guerra pode acontecer se for para nós uma cirurgia. Se vai acontecer, essa cirurgia é igual ao médico. O médico, quando nós vemos o médico dentro no quarto fazendo cirurgia, parece uma cena violência, sangue, mas na verdade é para salvar a vida, não para ter a violência. Nunca pode ser a guerra, pode ser uma coisa santa, ao contrário, tem que ser sempre evitada. Agora, esses diálogos ajudam muito, como o Rabino deixou bem claro, que a empatia é muito importante, a gente se colocar, tentar sentir a dor das outras pessoas para poder entender cada vez. Isso eu acho que o diálogo faz muito bem esse papel. Obrigada, Sheik. Dom Odilo, a sua opinião, né? Como esse diálogo, né, pode superar esses conflitos e preconceitos? Olha, eu gostaria de dar sequência ao que o Rabino e o Sheik já manifestaram. Acho que a gente não deve falar tanto em conflito religioso, né? Conflito religioso deveria ser declarado entre chefes religiosos. Me parece que não há conflito declarado entre chefes religiosos, né? Existem diferenças de conceitos, de concepções, maneiras diferentes de crer, discordâncias, etc., sobre os modos de afirmar doutrinas e assim por diante. Mas conflitos, guerra de religião, isso não é da religião, não é conflito de religião. São conflitos onde a religião é manipulada, é usada, e muitas vezes a partir justamente de negação da dignidade de alguém que crê de um jeito ou crê de outro jeito. Nós reconhecemos como ao longo da história nós tivemos muitos momentos em que os crentes de uma religião ou de outra religião, e nesse caso os cristãos também, tiveram seus direitos civis, direitos políticos, né, negados, como ainda acontece hoje. Acontece em muitos lugares. Ora, se estes que têm religião lutam pela sua dignidade, pelo direito de serem reconhecidos como cidadãos iguais aos outros cidadãos, se eles lutam, eles estão lutando por uma causa civil, estão lutando pelos seus direitos humanos, seus direitos civis, não é uma luta religiosa, né? É uma luta justamente por conquista de dignidade e a dignidade do respeito à sua consciência, seu modo de crer, né, a liberdade de sua consciência, mas não é uma luta onde se luta por religião contra religião, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado a falar de guerra religiosa ou guerra de religião. Se alguém fala de guerra santa ou guerra de religião, pode saber que é um populista, é um aproveitador, um manipulador da religião que está querendo justamente jogar gente contra gente, né? Crentes de uma religião contra crentes de outra religião. Isso nós devemos absolutamente discordar, né? Não podemos embarcar nessa nunca.
Então, não devemos falar em conflito religioso. Devemos falar em conflitos civis, em conflitos por direitos humanos, direitos civis, conflitos que podem ter motivo de religião como fundo, mas não se trata de conflito por religião, se trata de conflito por direitos civis, por direitos humanos, por respeito à pessoa e assim por diante, por respeito aos mais elementares direitos humanos. Ainda hoje temos países onde não há liberdade religiosa, onde não há liberdade de crer, de manifestação da própria convicção religiosa, e se é cidadão de segunda categoria ou nem se tem o reconhecimento civil se se crê de um jeito ou de outro jeito. E nós temos que ter muito cuidado, porque à medida em que se propaga muito esse discurso do conflito de religião, vai se reprimindo a religião. Vai se passando a um tempo em que a única religião admitida é a não religião. É a pretensão da não religião, o direito de existir só para quem não crê. Isso é muito perigoso. Nós temos que estar atentos a isso para que a gente mantenha justamente essa liberdade de crer para todos os cidadãos e também de não crer, e que, portanto, os cidadãos não sejam discriminados a partir da religião ou da não religião, mas a partir do fato de serem cidadãos, de serem pessoas humanas, que têm igual dignidade, têm os mesmos direitos civis, e não a partir de preconceitos religiosos. Naturalmente, temos tido a invocação de conflito religioso. Se a gente for ver, em geral, não foi a religião contra a religião, foi um motivo, uma motivação religiosa de fundo, de negação de um direito civil de religiosos, de pessoas que creem de um jeito ou de outro jeito, e que eram reprimidos, e que, portanto, lutam pela sua dignidade de serem cidadãos iguais aos outros cidadãos. Assim, mais do que opinativas, as respostas de vocês foram esclarecedoras. Acho que foi muito importante esse ponto aqui do nosso bate-papo para esclarecer para nós, para todos os internautas aqui, um pouco desse assunto. Muito obrigada aos três, viu? Agora, voltando ao diálogo interreligioso, mecanismos, né, que usamos para que haja essa liberdade, essa conversa entre religiões. Eu vou citar até um exemplo aqui do próprio Instituto pelo Diálogo Intercultural. Eles possuem um grupo chamado de Família Abraâmica, nome forte, bonito, né, que realmente, na verdade, junta as três religiões, e são famílias de cristãos, de judeus, de islâmicos, de muçulmanos, conversando, trocando informações. É um mecanismo que eles usam para continuar, para que esse diálogo seja recorrente. Eu queria que vocês falassem agora um pouco sobre outros mecanismos que vocês conhecem e utilizam para fazer com que esse diálogo sempre seja contínuo. Vamos começar pelo Sheikh? Então, na verdade, esse projeto da família abrâmica é um projeto muito bom, que une muitas famílias, né? Eles ficam conversando sobre, mais do que uma conversa religiosa, uma conversa assim dos costumes, até entra aqui também essa questão cultural, né? Não só religiosa, existe também várias culturas, várias assim, comidas, né? Entre todas as outras coisas que podem, né, trazer uma riqueza. Esse conhecer o outro também, eu posso afirmar que é um propósito divino. Deus, quando diz no Alcorão Sagrado, na surata número 49 e versículo 13, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum inda Allahi atqakum. Quer dizer que, ó humanos, essa chamada para todos os humanos, dizendo, ó humanos, certamente que vós criamos a partir de um homem e uma mulher. E vós fizemos como tribos e povos, para que uns conheçam os outros. Então, esse conhecer o outro um propósito divino também. Inna akramakum inda Allahi atqakum, certamente que mais perto, mais
amado por Deus aquele que mais temente a Ele. Então, não existe uma diferença entre a família humana. Todos nós somos criados a partir de um pai e uma mãe, e Deus nos criou como povos e tribos, como pessoas assim diferentes, assim das culturas, para que nós podemos um conhecer o outro. E esse conhecimento vai trazer, como falei, amor, fraternidade, vai trazer o respeito e vai trazer beleza e vai trazer muita riqueza para a nossa vida, para a nossa sociedade. Então, propósito divino, eu acredito que qualquer projeto, qualquer iniciativa, aqui no Brasil, realmente nós temos esse privilégio também que facilita esse encontro. As portas estão abertas para qualquer iniciativa, nós temos vários assim, projetos também que podem ser feitos nessa direção. Obrigada. Rabino? Eu acho que eu tive a oportunidade de participar de eventos de iniciativas abraâmicas quando eu morava nos Estados Unidos. São sempre muito bem-vindos. Aqui tem algumas iniciativas. Tem um grupo chamado POT, Peace on the Table. Uma amiga nossa, Sheila Mann, coordena esse grupo de mulheres cristãs, muçulmanas e judias que se reúnem para comerem juntas e para desenvolver um senso de eu ia falar fraternidade, mas talvez de sororidade, né, entre essas mulheres. Tem a iniciativa do diálogo católico-judaico, que é coordenado pelo meu colega, o Rabino Michel Schlesinger, e o Cônego Bison, do lado católico e do lado judaico, que também tem dado muitos frutos positivos e muitas comemorações conjuntas. E acho que essa tua pergunta, Nery, é um bom desafio para que aqui com o Sheik a gente pense também em formas de fortalecer o diálogo judaico-muçulmano e pensar em iniciativas aqui na cidade de São Paulo que possam fortalecer esse diálogo. Mas, em geral, acho que temos muitas coisas acontecendo e eu acho importante que a gente tenha iniciativas tanto do ponto de vista das nossas comunidades, né, que os membros das nossas comunidades conheçam pessoas em outras comunidades religiosas e que a gente possa expandir as nossas comemorações e incluir pessoas de outras fés. Eu também acho importante que os membros das nossas comunidades vejam seus líderes tendo diálogos respeitosos e tendo relações fraternais uns com os outros, porque eu acho que a gente também dá exemplos muito bons para as nossas comunidades ao praticar essas relações cordiais entre a gente. Com certeza. Dom Odilo, algumas iniciativas que o senhor queira citar também sobre diálogos interreligiosos? Bem, eu gostaria de dizer, na Igreja Católica nós temos iniciativas de diálogo em vários níveis, né? Desde os níveis institucionais, como, por exemplo, os organismos da Santa Sé para a promoção do diálogo com os judeus, ou então o diálogo com as outras religiões, o diálogo com os judeus, cristãos, católicos, com os judeus tem um filão muito especial, por isso tem uma comissão especial cuidando disso. Depois, temos em níveis locais, pelas conferências episcopais, então também temos as comissões dentro das conferências episcopais que cuidam, que acompanham a promoção do diálogo, quer ecumênico, mas quando se fala diálogo ecumênico, para nós entendemos sempre diálogo com outros cristãos não católicos, mas diálogo interreligioso é com outras religiões não cristãs. Nós temos também, no Brasil, no caso, no CNBB, temos a comissão que cuida, que acompanha, que promove iniciativas tanto do diálogo ecumênico como do diálogo interreligioso. Localmente, é claro, cada diocese, né, cada bispo, na sua realidade própria, promove iniciativas de acordo com a situação própria. Nós aqui em São Paulo temos diversas iniciativas, porque aqui nós vivemos um pouco, é um mini universo, São Paulo, né? É uma cidade
cosmopolita, onde também temos a presença, né, das religiões do cosmos bem representadas aqui, as religiões, não só as abrâmicas, mas também tantas outras religiões. E temos tido muitas iniciativas de diálogo interreligioso promovidas em ocasiões especiais, quer onde a gente toma iniciativa e promove, quer onde também os judeus tomam iniciativa e convidam, promovem, ou os muçulmanos tomam iniciativa e promovem. Mas nós temos aqui na Arquidiocese, sim, esta iniciativa do diálogo católico-judaico. Depois temos temos a fraternidade cristã, isto é, de todas as religiões cristãs, que tem promoções assim constantes. Temos a Casa da Reconciliação, aqui em São Paulo, encarregada de promover iniciativas tanto ecumênicas como de diálogo interreligioso. Eu acho que aqui em São Paulo nós temos muitas oportunidades, porque as religiões estão aqui bastante bem representadas, e eu acredito que nós fizemos até aqui um caminho bastante bom. Isso não é de agora, isso vem já de tempos, né? E, graças a Deus, vem se mantendo iniciativas, mas também esse clima de proximidade. Eu tenho percebido isso. Talvez nem todos os grupos cristãos participam, não, com certeza não todos participam. Nós temos entre os grupos cristãos alguns bastante arredios ao diálogo, quer ecumênico, e mais ainda arredios ao diálogo interreligioso. Como certamente existem grupos entre as outras religiões que também são arredios a este diálogo e à proximidade, à aproximação. Em todo caso, temos boas iniciativas que só fazem bem, que aproximam e que promovem a percepção de que é possível conviver na diversidade, mas não só conviver tolerando-se, mas é possível conviver promovendo iniciativas conjuntas para o bem da coletividade, para o bem da comunidade, que incidem na cultura, na opinião pública, enfim, que ajudam a criar esta fraternidade tão necessária para o convívio humano, o convívio social. Obrigada, Dom Odilo. Dentro dessas iniciativas, nesse diálogo, nessa troca de informações entre as religiões, como é que vocês veem o fortalecimento e o conhecimento da própria crença? Quando a gente participa de um evento desse, de uma iniciativa, como a nossa crença é fortalecida, né, dentro desses eventos? Sheikh? Então, na verdade, esses diálogos acabam também sendo muito assim, benéficos, não só para as pessoas, né, mas para nós mesmos também, que a gente acaba tendo conhecimento, né, mais profundo sobre a crença das outras pessoas. Talvez a gente, como nós somos especialistas, né, em todas as religiões, a gente às vezes precisa entender bem, explicar bem, né, e o que significa isso, o que as pessoas que acreditam naquilo, o que eles querem. Então, isso aqui acaba sendo benéfico também para nós e fortalece também, como bem colocou, esses laços, como agora o Rabino falou, que esses passagens estão no Torá. Nós vamos ter agora, nessa época do Natal, nós vamos ver quanto Jesus, por exemplo, citando no Corão. Eu fiz várias assim, palestras falando da Maria dentro do Islã, como o Islã fala, como o Corão, ele tem um capítulo específico, como o nome da Maria aparece muitas vezes no Corão Sagrado, e muitas pessoas não sabem que os muçulmanos até acreditam, né, em Jesus, ou como eles acreditam. Muitas coisas acabam realmente criando mais respeito, mais laços da irmandade, entender o outro, né, perceber que o outro também tem razão, tem sentido naquilo que ele acredita. Então, com certeza, o diálogo faz tudo isso, faz muito mais, né, que cria esse ambiente gostoso, ambiente pacífico, que é o propósito da espiritualidade, o propósito da religião. Obrigada.
Rabino, fortalecimento da crença dentro dessas iniciativas. Eu acho que o Sheikh abordou muito bem como o encontro com o outro ajuda a gente a entender melhor o outro. Eu acho que a gente vem falando um pouco disso e a gente acaba focando nesse pedacinho do universo que é a crença de cada um de nós e mergulhando nisso. E às vezes é bom expandir um pouco as águas nas quais a gente mergulha e conhecer um pouco sobre as culturas dos outros. Mas tem uma outra perspectiva que tem relações que a gente acaba assumindo como óbvias. Porque quando a gente convive só com pessoas da nossa fé, todo mundo enxerga o mundo com essa ótica e a gente acaba não percebendo que existem alternativas. Isso tem a ver também com identidade. Então, se você pedisse para eu me definir no começo dessa nossa noite, eu certamente não diria que ser brasileiro é uma das coisas que me define, ou que falar português é uma das coisas que me define. Mas nos 8 anos que eu morei nos Estados Unidos, ser brasileiro e falar português era uma das coisas que mais me definia. Quando eu fiz estágio num hospital na região de Boston, onde tinham muitos imigrantes de Portugal, da região do Açores, o fato que eu falava português me permitia comunicar com esses pacientes de forma que outros capelões não conseguiam. Então, às vezes, sair dos nossos mundinhos permite que a gente olhe de uma forma um pouco mais atenciosa para a nossa própria identidade e para a própria constituição das nossas tradições religiosas. E esses encontros, tanto por perceber que algumas coisas que eu tomava como óbvias no judaísmo, quando eu converso com os meus irmãos católicos, com os meus irmãos muçulmanos, ou com budistas, ou com pessoas de religiões de matriz africana, me permite perceber que nem todas as religiões enxergam essa questão da mesma forma que o judaísmo, e até questionar a forma como o judaísmo se apresenta frente a esses temas. Mas também, muitas vezes, porque eu preciso apresentar o judaísmo para outras pessoas, me leva a pesquisar mais sobre a minha tradição e conhecê-la melhor. Então eu acho que nesses dois aspectos, tanto com relação a conhecer a cultura do outro, como paradoxalmente a conhecer a nossa própria cultura, o diálogo interreligioso é um ótimo recurso. Obrigada, Dom Odilo. Já não há muito a acrescentar, eu concordo plenamente, né, com o que foi dito, né, o Rabino falou mais ou menos aquilo que eu gostaria de dizer também, né. De um lado, conhecer o outro enriquece, né, abre o nosso horizonte de compreensão do mundo, das outras pessoas, de quem crê diferentemente. Porém, eu tenho como algo importante, esse é um ponto que a Igreja Católica destaca: para dialogar, você precisa saber em que pé você está, a partir de onde você dialoga. Você precisa ter ideias claras também da sua própria fé, da sua própria religião, né? Senão, não tem diálogo. A gente dialoga, né, e compartilha, a gente pode divergir, a gente pode ter visões diferentes, mas a gente tem uma identidade. Do contrário, a gente não tem nem como dialogar. Então, de fato, a necessidade, isto é, o fato de se dialogar nos obriga de fato, a nos revermos a nós mesmos, a nos questionarmos a nós mesmos, mas, afinal, como é que são as coisas, né, da minha parte, em que essa questão, como é que eu a enxergo? Ou então, a minha fé, como é que diz isto, né? E a partir disso a gente dialoga. Senão, claro, não há diálogo se não há, de alguma forma, interação a partir de posições que nós temos, né? A partir de posições que nós temos. É isso. Obrigada, Dom Odilo. Terminamos aqui a primeira etapa do nosso bate-papo nesse evento. Obrigada aí às respostas, todas que, na verdade, com certeza mostraram a importância do diálogo interreligioso. Agora a gente vai para a segunda etapa, vou fazer perguntas específicas para cada um de vocês. Queria começar com o Rabino Rogério, falar de uma festividade também dos judeus, o Hanukkah, né, que é bem próxima ao Natal. Queria que você falasse se existe, se vocês veem uma relação
com o período natalino, e também já incluir, claro, a pergunta sobre solidariedade e fraternidade dentro dessa festividade, especificamente dentro da religião judaica. Olha isso, Naneli. Essa festa Hanukkah, que lembra de uma revolta dos judeus contra os Seleucidas, mais ou menos um século e meio, 2 séculos antes da Era Comum. Então, isso precede a história de Jesus, precede a história do Natal. E nessa história, os judeus fazem essa revolta contra os Seleucidas. Seleucidas, o sheik Al-Bukai vem da Síria, mas essa é uma revolta contra os sírios. Os Seleucidas eram um império, né, de sírios, mas de cultura helenista, de cultura grega, e muitas vezes na tradição judaica se diz que a revolta era contra os gregos, mas de fato a revolta era contra o Império Seleucida. E aí, após uma batalha em que a gente diz que os poucos venceram os muitos e os fracos venceram os poderosos, os judeus reconquistam esse território e reinauguram o templo de Jerusalém tinha sido profanado. E eles encontram lá, diz a lenda, encontram um único vidrinho de óleo que não tinha sido profanado, de azeite, e eles resolvem acender, esse único vidrinho daria para um dia, eles resolvem acender a menorá, o candelabro de 7 braços que existia no templo em Jerusalém, eles resolvem acendê-lo, sabendo que ia demorar 8 dias para vir mais. Eu tenho uma amiga, a Rabina Margie Klein, que diz que esse é o verdadeiro milagre de Hanukkah, é a disposição de correr o risco, né, sem ter certeza de como será o resultado. Eles resolvem correr esse risco, dar um salto no escuro e acendem essa menorá. E por milagre, o milagre é que o óleo, a luz acaba durando 8 dias. Então na narrativa você vê que não tem ali muita semelhança com a história do Natal. Onde a gente tem uma semelhança bastante grande é que todas essas festas, o Natal, o Hanukkah, né, hoje é o solstício de inverno no hemisfério o solstício de verão no hemisfério sul, onde está, e o solstício de inverno no hemisfério norte, o que quer dizer que hoje foi o dia mais curto do ano, com a noite mais longa. E tem um esforço de muitas tradições religiosas que precedem Hanukkah, precedem o Natal, de trazer no mundo que está se tornando crescentemente escuro por causa do ciclo da natureza, de trazer luz para a nossa vida. Então Hanukkah, na tradição judaica, é a festa das luzes. Eu não acho que é coincidência que no Natal a árvore de Natal é tão iluminada. Eu acho que todos nós bebemos de tradições religiosas que, de novo, precedem o judaísmo, precedem o cristianismo, tem a ver com o ciclo da natureza, e eu acho que nesse sentido, esse é onde eu encontro um pouco uma ponte de conexão. Então, uma outra ponte. Diz a tradição judaica que os Seleucidas proibiram que os judeus que viviam lá naquela região praticassem o seu judaísmo de forma livre. E dessa forma, Hanukkah se transformou numa festa em favor da liberdade religiosa. E como a gente tem nessa época do ano, Hanukkah, o Natal, em outras festas, às vezes no calendário muçulmano acontece às vezes do Ramadã, caiu o Ramadã, né, o sheik pode falar, mas ele como calendário lunar, ele varia, mas existem anos em que várias festas de diversas tradições religiosas acontecem nesse momento. Hanukkah acaba sendo um pouco uma celebração da possibilidade de cada um de nós praticar a sua religião livremente. O Dom Odilo, em resposta a uma outra pergunta, lembrou que existem regiões no mundo onde essa liberdade religiosa não está garantida. A gente, no Brasil, de novo, a gente às vezes toma a nossa realidade como se ela fosse absoluta. No Brasil, a gente tem liberdade religiosa para exercer as nossas práticas, cada um ao seu modo. Mas existem lugares onde isso não está garantido. E mesmo no Brasil, não faz tanto tempo que isso não estava nos Estados Unidos, em outras partes do mundo. Essa é uma conquista recente. Então, Hanukkah acaba incorporando um pouco esse valor da liberdade religiosa. E na tradição judaica, cada uma das festas tem uma prática culinária. E como Hanukkah celebra o milagre do óleo, Hanukkah é a menos saudável, a mais engordativa de todas as festas judaicas, porque a tradição é de comer frituras.
As comidas têm que ter óleo. Então a gente tem o latkes, que é um pouco um hambúrguer de batata, né? Uma panqueca assim de batata. A gente come sonhos e a gente come um monte de comidas fritas que são deliciosas quando acompanhadas de amigos e são ótimas, desfrutadas em boa companhia. Então, nesse sentido, a fraternidade faz com certeza parte. Né? A gente acende velas por 8 dias e tem tradições das pessoas se reunirem umas nas casas das outras durante esses 8 dias de celebração. Então, com certeza, a fraternidade também faz parte da nossa comemoração de Hanukkah. Muito bom, obrigada, Rabino. Falando em fraternidade, eu já faço a pergunta, então, para o Dom Odilo. Gostaria que ele comentasse sobre o documento Fratelli Tutti, né, do Papa Francisco, fala da liberdade religiosa, do bem comum. Dom Odilo, como esse documento ele impacta na vida do cristão, né? É direcionado aos cristãos e também, claro, aos integrantes de outras religiões. O Papa Francisco escreveu essa carta encíclica recentemente. Na verdade, é uma encíclica social, né? Não é de ensinamento religioso propriamente, mas é a partir do ensinamento religioso cristão passa uma visão de mundo, de convivência humana, de questões sociais, econômicas, políticas, e assim por diante. E, portanto, é uma encíclica social, baseada no princípio exatamente da fraternidade humana. Deus é o Pai de todos, todos são filhos de Deus e, portanto, todos irmãos, e nossa missão é construir um mundo irmão, onde todos possam estar bem, onde uns sejam sensíveis às necessidades dos outros, atentos às necessidades dos outros, não fechados, e onde se edifique também a casa comum, né? Outro conceito que o Papa Francisco tem empregado num outro documento, sobre a Amazônia, né? A encíclica Laudato Si, sobre a preservação, não é propriamente sobre a Amazônia, também, mas é sobre a preservação do meio ambiente, né? Do ambiente como casa comum de todos, de toda a comunidade humana. Então, a fraternidade leva a também olhar para o lugar em que vivemos, o mundo em que vivemos, a nossa casa comum, onde todos são chamados a cuidar bem para que o mundo possa ser bom para todos, casa de todos. Por outro lado, administrar bem esse mundo para que esse mundo possa sustentar a todos e que não venha a faltar o necessário para muitos, sendo que poucos, de modo individualista, egoísta, procuram assambarcar para si, deixando os outros na necessidade. Então, há toda uma visão de economia, de vida política, mas, enfim, de vida social, de cultura. O Papa chama, nessa encíclica, a uma verdadeira conversão cultural, né, de uma tendência que nós temos muito dentro da cultura, que é do acumular, né, para uma cultura que se volte muito mais para administrar em função do bem comum, do bem de todos, onde não haja falta para ninguém, e não do acúmulo, onde, de tanto acumular em poucas mãos, acaba havendo falta ou desequilíbrio justamente na administração, na economia, na distribuição, na partilha daquilo que deveria ser um bem para todos. Essa encíclica ela é baseada no princípio da fraternidade, da solidariedade. E depois mais um outro princípio, que é o princípio da amizade social, que não é exatamente um princípio cristão, porque é um princípio já presente e tomado da filosofia grega, né? Aristóteles desenvolveu esse princípio da amizade social, mediante o qual os cidadãos são bons uns para os outros e atentos uns para os outros, cuidando uns dos outros, atentos às necessidades recíprocas e assim por diante. E a amizade social, que vem a ser justamente o princípio da filantropia, né? Que é importantíssima também para justamente haver
uma convivência social equilibrada. Então, eu creio que nesse tempo, né, também de Natal, quando nós falamos de fraternidade, de diálogo, nossa contribuição comum para a edificação do mundo, essa é uma questão a se colocar, né, justamente construir um mundo de fraternidade, um mundo onde realmente haja uma visão diferente, não um mundo onde se discrimina uma parte, se deixa no esquecimento o outro, se fecham as portas a outros, se está insensível à necessidade e sofrimento de outros, e se cuida do próprio bem-estar. Até o Papa aborda um capítulo que eu até estranhei que não tivesse dado mais polêmica, mas o Papa questiona a excessiva afirmação dos direitos individuais, em detrimento dos direitos humanos comuns, né? Dos direitos comuns. E quanto mais se afirmam os direitos individuais, nós corremos o risco de esquecer o direito dos outros, né? Nós acharemos sempre um jeito de ter mais um direito para afirmar. Na medida em que nós somos fortes, nos unimos aos fortes, nós conseguimos afirmar o nosso direito individual, embora seja prejudicial aos outros, embora desrespeite dos outros. Então, o exacerbado desejo de afirmar direitos individuais pode ser exatamente a afirmação de um grande egoísmo, né? Em vez de estar atentos ao que é de todos e é o bem de todos. É isso, um pequeno comentário. Obrigada, Dom Odilo. Sheik, solidariedade e fraternidade para o Islã. Gostaria até que você pudesse compartilhar conosco aqui exemplos, né, da vida do profeta Mohammed. Então, na verdade, eu só quero comentar a fala do Rabino. Mesmo sendo sírio, eu sempre vou torcer para a justiça e estar ao lado das pessoas injustiçadas. Porque realmente a nossa aliança sempre com a verdade, independentemente de onde ela vem. Agora, a fraternidade, nós somos, claro que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele representou essa vontade divina aqui na Terra e colocou na prática todos esses valores que realmente foram princípios que a religião trouxe para nós. Mas quando aprofundamos mais em todos os pilares, por exemplo, da nossa religião, nós percebemos que sempre vai ter dois lados. Qualquer pilar, qualquer obrigação tem dois objetivos. Primeiro, fortalecer a nossa ligação com Deus e a outra parte, fortalecer a nossa ligação com as outras pessoas, com os nossos irmãos. Isso aqui é o segundo propósito de qualquer adoração. Até os próprios templos, a gente pensa muito que, como muitas pessoas acham, que eu acredito que não é, que os templos foram feitos como casas de adoração, né? Que é onde a gente adora. Mas, na verdade, a adoração, se nós pensarmos bem, quando a pessoa fica sozinha, pode ter mais concentração na oração, pode ser mais concentrado quando ele está sozinho. O propósito de construir templos, seja mesquita, ou igreja, ou sinagoga, ou qualquer templo, o propósito é social, para a gente olhar. Nós temos, por exemplo, as orações diárias, quando nós sentimos a falta de alguém, membro da nossa comunidade, a gente fica preocupado, aí a gente vai perguntar como ele está, porque ele está faltando. Propósito de criar esses templos é um propósito social, porque nós não acrescentamos nada na riqueza do nosso Criador quando nós adoramos. Quando nós rezamos ou jejuamos ou fazendo qualquer outra obrigação, nós estamos ajudando Deus, nós estamos dando uma ajuda para Ele. Ao contrário, Deus colocou tudo isso para nós, e deixou bem claro, se você quer aproximar mais ao seu Criador, você tem que olhar e servir esse ser humano, essa pessoa que está no seu lado, que está próximo. A forma mais perto, mais correta para você aproximar a Deus está na sua frente. Você vai lá, atende uma necessidade,
ajuda o próximo, assim que você pode aproximar a Deus. Então, realmente, só a gente aprofundar mais, entender bem qual o propósito do nosso Criador, que a nossa vida vai mudar e a nossa sociedade vai avançar bastante. Obrigada, Sheikh. Vamos agora ao Rabino Rogério falar de conexões entre as religiões. Jesus Cristo nasceu em berço judeu. Mas você poderia comentar conosco sobre esse laço entre as duas religiões? No judaísmo, como eu estava falando, Jesus não é uma figura teológica central. Mas o que eu acho, às vezes a gente fala do cristianismo como uma religião filha do judaísmo. Eu acho que, na verdade, somos judaísmo contemporâneo, judaísmo rabínico e cristianismo, somos religiões irmãs, que têm, num judaísmo bíblico, uma raiz comum. Nós somos ramos dessa mesma raiz comum. E a verdade é que convergimos ou divergimos desse judaísmo bíblico, talvez em aspectos diferentes, mas provavelmente na mesma medida. O judaísmo, essa é uma questão muito interessante, depois queria escutar a opinião do Dom Odilo sobre isso, mas o judaísmo diverge do judaísmo bíblico com uma narrativa de manutenção. Mesmo quando a gente muda dizendo que fica tudo igual. O cristianismo, por outro lado, mesmo quando ele mantém aspectos do judaísmo bíblico, ele mantém com uma narrativa de superação, com uma narrativa de divergência. Então, nós temos narrativas diferentes, mas abordagens muito parecidas, que chegaram em algumas instâncias a resultados parecidos, em outras instâncias a resultados diferentes. Existem diferenças teológicas fundamentais entre judaísmo e catolicismo, ou judaísmo e cristianismo. Não estou com essa análise querendo dizer que as diferenças são pequenas. Temos diferenças que são relevantes e são fundamentais, mas que chegaram a esses pontos teológicos usando técnicas muito, muito parecidas. E eu queria só comentar numa outra coisa, no outro ponto que o Dom Odilo fez na sua resposta anterior. Está falando sobre as liberdades individuais. Eu acho que essa é uma questão que, em particular, nesses tempos de pandemia, a gente vai ter que todo mundo revisitar. Eu acho que, como civilização, quando a gente fala em direitos humanos, a gente colocou toda a ênfase nas liberdades individuais. Eu continuo achando que as liberdades individuais são fundamentais e que a gente não pode abrir mão delas, mas a gente precisa aprofundar um pouco esse debate sobre o que acontece quando existe uma tensão entre as liberdades individuais de um lado e as nossas responsabilidades coletivas de outro. Tá certo? Quando as pessoas dizem, imagina, ninguém pode me obrigar a sair de máscara na rua, porque vão estar infringindo o meu direito individual. Tá bom, o seu direito individual, mas e o direito da sociedade pela manutenção da vida? Então eu acho que nesse momento de pandemia, em particular, nos leva a questionar, e seria excepcional se as nossas tradições religiosas, aqui não só as 3 que estão aqui representadas, mas várias outras, se a gente pudesse aprofundar também nessa questão. O que as nossas tradições falam sobre as liberdades individuais e as nossas responsabilidades coletivas e de que forma as narrativas religiosas podem nos levar a aprofundar essa discussão. Obrigada, Rabino. Vou passar, então, a palavra para o Dom Odilo, ele já dá a opinião dele, e eu já passo a segunda pergunta, nesse caso, ainda falando sobre conexões entre as religiões. Queria que o senhor comentasse sobre a declaração conjunta entre a Igreja Católica e o Islã, a Declaração Fraternidade Humana. Inclusive, o Sheikh Bukai me falava antes do nosso evento aqui que ela foi repetida, né? Foi feita em Abu Dhabi, repetida aqui em São Paulo pelas duas religiões. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, explicar para o nosso internauta sobre esse documento. Eu vou pedir somente para que vocês sejam um pouquinho mais rápidos. Nós temos mais 10 minutos apenas do evento, ainda temos uma pergunta dos nossos internautas e os nossos comentários finais.
Eu queria voltar à questão posta pelo Rabino, interessante. As duas religiões, né, o cristianismo e o judaísmo. Naturalmente, o cristianismo também teve desenvolvimentos diversos, né? Não é um desenvolvimento uniforme que se tem no cristianismo. Então, eu vou falar do cristianismo enquanto catolicismo, né? Em muito se aproxima de outros ramos do cristianismo, mas nem sempre temos a mesma visão. De toda maneira, nós, cristãos, católicos, em relação ao judaísmo, nos sentimos extremamente próximos. Ao mesmo tempo, claro, não a mesma coisa, só tem razão, Rabino. Nós temos uma história comum que depois caminhou diversamente, né? Teve desdobramentos diversos. Porém, temos muito em comum. E eu diria a base da nossa fé cristã católica ela é comum com o judaísmo bíblico, e a partir então da era comum, como vocês chamam, a partir da era cristã, nós temos um desenvolvimento, né, naturalmente diverso, que então se distancia, digamos assim, do ulterior desenvolvimento do judaísmo e tem uma história própria, a história do cristianismo com sua visão própria a partir de Jesus Cristo. E tem por isso mesmo, mantendo o patrimônio comum, digamos assim, daquilo que nós chamamos o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, né? Mas que são a lei e os profetas, né? E os salmos, nós temos em comum com os judeus, mas nós temos uma interpretação própria, né? Tanto assim que nós temos um princípio de interpretação bíblica no cristianismo, que diz que Jesus Cristo é para nós a luz a partir da qual nós olhamos sobre o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, né? Acho que é Santo Agostinho que tinha uma expressão bonita que de vez em quando aparece nas nossas celebrações. O Novo Testamento está latente no Antigo, e o Antigo Testamento se torna patente, né, no Novo, né, de modo que há uma interação, né? O Novo Testamento joga luz sobre o Antigo Testamento fundamenta o Novo. Então, essa é uma base importante. Basta dizer que, por exemplo, nesses dias agora que nós estamos preparando a celebração do Natal, os textos litúrgicos diários que nós lemos são basicamente do Antigo Testamento, né? São os textos dos profetas, nós lemos muito o profeta Isaías, hoje mesmo nós lemos um texto belíssimo de Malaquias, de Sofonias, melhor dito. Lemos também um texto muito bonito do Cântico dos Cânticos, todos os dias algum salmo, né, que faz diálogo, então, com algum texto do Novo Testamento, do Evangelho. Então, nós temos essa constante interação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a nossa base comum judaica e naturalmente, a interpretação cristã a partir de Jesus Cristo. Por isso, eu digo, a partir da minha percepção, eu acho que nós estamos muito mais próximos, né, dos judeus do que nós imaginamos, né? E eu acho que nós temos muito em comum, realmente, temos muito em comum. Nós somos muito mais emparentados espiritualmente e religiosamente do que nós possamos supor, o que talvez ao longo da história nós acabamos nos distanciando, mas temos muito em comum. E isso só enriquece quando a gente reconhece, quando a gente traz isso à luz, à evidência, e, evidentemente, nos aproxima. Agora, para responder à pergunta colocada pela Ana Neri, essa declaração de Abu Dhabi, ela recente, né, de 2019, acho que foi um passo importantíssimo do diálogo católico, muçulmano, islâmico, né? Uma iniciativa muito corajosa desse Ahmad Al-Tayeb, e o Papa Francisco, que
depois, naturalmente, de prepararem, né, o diálogo entre as comissões, prepararam esse texto e assinaram essa declaração comum sobre a busca da fraternidade humana em prol da paz mundial, da convivência comum. Olha, é o que nós estamos dialogando agora, né? Esse texto é uma declaração, mas uma declaração, eu acho que vai marcar época, né? Vai marcar época. Evidentemente que muitos não aceitaram e ainda não estão aceitando, quer da parte cristã, quer da parte muçulmana também, mas, olha, é questão de dar passos. Aqui precisa ter coragem de dar passos. E está na lógica daquilo que certamente é o chamado que Deus faz a todos os que creem, aqueles que querem honrar o nome de Deus, ou então, para usar a linguagem bíblica, né, os que são tementes a Deus, também a linguagem do Alcorão, né, os que são tementes a Deus precisam trabalhar, sim, pela fraternidade, pela convivência humana, pelo bem da humanidade, não tem outra maneira. Pretender honrar a Deus sem cuidar do irmão não é honrar a Deus. É como o pai que vai dizer, vai primeiro cuidar do teu irmão, depois você vem falar comigo, né? Então, esse é um princípio fundamental também da convivência religiosa. Obrigada, Dom Odilo. Abro espaço, claro, para o Sheik também comentar essa declaração e aproveito para falar um pouquinho sobre festas, né? Sobre festas do Islã. A gente falou, claro, sobre o Natal ao longo do nosso bate-papo aqui. O Rabino comentou um pouco sobre o Hanukkah, e eu queria que você compartilhasse, por favor, com os nossos internautas a respeito da cultura do Islã, de alguma festa que se assemelha ao Natal e que também, claro, é o tema da nossa reflexão, que é a fraternidade. Na verdade, em relação ao documento que foi assinado em Abu Dhabi entre o Papa Francisco e o Sheikh Ahmed Al-Tayyib, Sheikh de Al-Azhar, foi um documento muito importante. Eu acredito que ele merece ser estudado, merece ser ensinado, porque ele confirma todos os valores que as nossas religiões, né, vêm trazendo para nós. Por isso eu tive também essa honra e o prazer também assinar o mesmo documento, né? Confirmamos aqui junto com o Dom Odilo aqui na Câmara, repetimos a mesma cena, confirmamos aqui, que foi confirmado lá, e para dizer para todos que realmente isso aqui a essência da nossa fé, nossa espiritualidade. Eu desejo também que ele seja mais assim explicado, mais aprofundado e ensinado nas escolas, nas faculdades, porque realmente traz esse propósito de criar um mundo pacífico sempre. Agora, em relação às festas, falando do próprio Natal, né? Sem falar das nossas festas, como o fim do Ramadã, né? A quebra do jejum, Eid al-Fitr, mas se falamos do próprio Natal, como acontecimento, não como talvez como data agora, mas como acontecimento, que quer dizer o nascimento de Jesus, nós podemos perceber que o acontecimento é o corânico, islâmico, porque nós não encontramos no Alcorão Sagrado o Alcorão falando tanto do nascimento de alguém, de algum profeta, de uma pessoa, da mesma forma que falou do nascimento de Jesus Cristo, quando ele falou com muitos detalhes, todos os milagres que acompanharam, falou mais do que 25 vezes o nome dele foi repetido no Corão Sagrado, contando todos a partir antes do nascimento também, quando a Maria ficou grávida. Então, todos esses detalhes que o Alcorão conta para mim e comemora esse nascimento de uma forma realmente que chama a atenção, e como uma forma milagrosa, né? Como uma mulher, a Virgem Maria, como ela teve essa gravidez de uma forma milagrosa, deu luz de um filho sem ter contato físico, uma mulher casta, uma mulher que no Alcorão aparece como exemplo para toda a humanidade, para todos os fiéis, todos os muçulmanos em todas as épocas. Então, o próprio Natal já tem muito a ver com o Alcorão, com o Islã, com os muçulmanos,
porque no Alcorão realmente comemora muito. Agora, nós temos também como festas, né, como datas comemorativas, claro, nós temos o Ramadã, né, que quando quando vem o Ramadã, junto com o Ramadã vem esse ambiente da caridade, ambiente da espiritualidade, de querer ajudar o próximo. Então, realmente, esse ambiente que estamos vivendo aqui no Brasil, nesse clima, né, do Natal, realmente nós vivemos também todos os anos na época do Ramadã, que as pessoas ficam mais com vontade de fazer o bem, de colaborar, de ajudar. Então, realmente, esses momentos, essas datas são muito importantes, que renovam para nós a nossa fé, trazem para nós muitas lembranças que podem nos ajudar para aproximar e amar o próximo. Obrigada, Sheikh. A gente vai rapidamente, então, agora para a interação com os nossos internautas. Nosso tempo está esgotado, mas é importante falar para vocês que eu recebi aqui da equipe do Instituto a informação de que esse evento está sendo mais comentado de todos que foram feitos. Obrigada aí pela participação. As pessoas estão gostando bastante desse compartilhamento de informações, né, e de opiniões dos 3 líderes que estão aqui conosco. O Ibrahim Amar, ele diz o seguinte: se cada líder pudesse escolher um conselho profético para os dias de hoje, qual conselho seria esse? Então, Rabino, um conselho do judaísmo, o Dom Odilo, um conselho do cristianismo, e o Sheikh, um conselho do Islã. Se puderem ser um pouco concisos, seria muito interessante compartilhar que conselho vocês escolheriam para nós, leigos, nos dias de hoje. Rabino. Então, na tradição judaica, a gente tem passagens dos livros dos profetas que a gente lê ao sábado, sempre lê nos feriados judaicos. E eu gosto muito de uma passagem que a gente lê em Yom Kippur, o dia do perdão na tradição judaica, e que é um pouco contracultural, porque é um dia em que está todo mundo fazendo jejum, passa o dia inteiro rezando na sinagoga, e Isaías, nesse texto que a gente lê, diz, você acha, né, Isaías pronunciando a voz de Deus, diz, você acha que é esse o jejum que eu quero? Você acha que eu quero um jejum no qual vocês maltratam os seus corpos, mas continuam maltratando os seus funcionários, continuam trapaceando nos negócios? Não, o jejum que eu quero é o dia em que as pessoas sejam libertadas, em que vocês se esforcem para redimir uns aos outros. Eu acho que foi o Dom Odilo que falou alguma coisa parecida. Tem um grande rabino polonês-americano, o rabino Abraham Joshua Heschel, que disse que é inadmissível a gente ir para os nossos templos religiosos e rezar para Deus, e sair dos nossos templos e encontrar um ser humano criado à imagem de Deus e maltratar esse ser humano. Então, acho que a mensagem de Isaías está totalmente alinhada com a mensagem do rabino Heschel, de que a gente revela de verdade a nossa crença no divino, através da forma como a gente trata uns aos outros. Obrigada, Rabino. Dom Odilo? Olha, tem muitas frases bonitas que a gente gostaria de dizer, mas, primeiramente, eu gostaria de dizer ao Rabino que nós temos um dia de jejum, que é quarta-feira de cinzas, temos outros também, mas quarta-feira de cinzas, que é o início do tempo da quaresma, tempo de penitência para nós, e nós lemos exatamente esse mesmo texto de Isaías, exatamente no dia do jejum, para nos recordar que o jejum que Deus quer é mais profundo do que simplesmente um jejum exterior. Mas a frase que eu gostaria de dizer é uma frase que aparece em vários momentos no contexto agora da celebração do Natal cristão e do nascimento de Jesus. A frase é esta: não tenhais medo. Não tenhais medo. Ela sempre está ligada ao momento do encontro com Deus, um encontro surpreendente. Encontro surpreendente, aliás, que aparece muito, né, também em toda a tradição, né, do Antigo Testamento, que nós encontramos desde, né, Abraão e vai por aí, né? Ao longo de toda a história bíblica aparece tantas vezes esta
esta expressão, não tenhas medo, né? E, de novo, em vários momentos. E também no nascimento de Jesus, os anjos que aparecem aos pastores e dizem, não tenhais medo, eis que vos anunciamos uma boa notícia, que será notícia alegre para todo o povo, né? Então, não tenhamos medo de dialogar, de olhar uns no rosto dos outros, de encontrar os outros. Não tenhamos medo nem mesmo da pandemia, não tenhamos medo, né, dos problemas que enfrentamos todos os dias. Temos coragem, sabendo que Deus nos acompanha, nós não estamos sozinhos neste mundo. Obrigado. Obrigada, Dom Odilo. Sheik, o seu conselho profético aqui para nós, leigos. O senhor está com o microfone desligado. Tá. Pronto. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz que todos os seres humanos são criaturas de Allah, criaturas de Deus. E a criatura mais amada por ele, aquela criatura mais benéfica para as outras criaturas. Então, esse aqui é o caminho para nós chegar e ser mais achegadas, mais próximas do nosso Criador, através de ser benéficos para suas criaturas, seus servos. Obrigada, Sheik. Vamos encerrar, então, o nosso evento, né? Tivemos como tema principal, dialogamos bastante sobre o diálogo interreligioso. Eu gostaria de agradecer o Rabino Rogério Kuckerman, Dom Odilo Scherer e o Sheik Al-Bukai por esse bate-papo, por essa riqueza de conteúdo que vocês compartilharam conosco, com o tema Natal, um tempo sobre reflexão, né? Um tempo de reflexão sobre diálogo. E eu gostaria que vocês fizessem rapidamente as considerações finais. Rabino. Tem uma rabina amiga minha que trabalhou na CIP, Rabina Debbie Greenberg, que falava que a vida judaica é o que acontece entre as festas, né? O calendário judaico é cheio de festas. Ela dizia, judaísmo é o que acontece entre as festas. Então eu queria que a gente tomasse essa oportunidade de ter estabelecido esse diálogo pelo Natal e que a gente expanda essa oportunidade pelos outros 12 meses do ano e fazer uma vida de encontro, de parceria, de solidariedade, de fraternidade, não só nas nossas festas, mas entre as festas também. Obrigada, agradecer também, desculpa, Ana, só agradecer também o Instituto pelo Diálogo Intercultural, agradecer o Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso e Intercultural, agradecer o Dom Odilo, o Sheik Al-Bukai e a você, e realmente pela oportunidade que achei que foi muito proveitosa. Sim, com certeza. Obrigada, Dom Odilo. Bem, da mesma forma, quero agradecer, primeiramente, a companhia de vocês nesse nosso diálogo. E a quem nos convidou e promoveu esse diálogo, a Ana, que moderou a conversa. Creio que não foi difícil, Ana. Nada, foi ótimo. Depois também agradecer ao Instituto pelo Diálogo Intercultural. Muito obrigado, Sheik, também pela oportunidade. E eu, como cristão, gostaria de convidar vocês a celebrarem conosco a festa do Natal de Jesus, que nós estamos para celebrar. E convidar, alegrai-vos conosco, não tenhais medo. Deus abençoe a todos. Amém. Sheik. Da mesma forma também, eu quero agradecer o Instituto e Centro Islâmico de Diálogo pela oportunidade, pelo evento, pela ideia do evento, e também faço os mesmos votos que podemos, se Deus quiser, que possamos poder dar continuidade o ano todo falando, incentivando esse diálogo maravilhoso que realmente representa esse quadro bonito do Brasil abençoado, que tem tantas cores, tantas culturas que formam a riqueza e a beleza desse Brasil. Eu quero também desejar para todos os nossos irmãos cristãos, desejar para todos eles boas festas nesse fim do ano, desse Natal,
Agradecer também o Rabino e o Dom Odilo também, e você, Ana, e todas as pessoas que estão acompanhando até agora, que espero que possamos, né, acrescentar uma coisa para todos eles. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. Também eu agradeço aos três, digo que não foi só uma reflexão, foi literalmente uma aula sobre religiões, sobre o diálogo. Muito obrigada pelo compartilhamento de ideias, de opiniões de cada um de vocês. Agradeço ao internauta, né, que ficou aqui neste momento acompanhando e interagindo conosco, principalmente também ao presidente do Instituto pelo Diálogo Intercultural, o Mustafa Gotepe, e também o presidente do Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso, Sr. Enes Ankar. Se me permitem, eu marquei 3 frases aqui que foram ditas por vocês ao longo desse nosso bate-papo. Queria deixar para a reflexão das pessoas que estão assistindo a gente antes de finalizarmos. Frase de Dom Odilo Scherer: a base comum da convivência, né, o diálogo interreligioso, sem anular as diferenças. Muito importante essa frase. Uma frase também do Rabino Rogério: é bom expandir as águas em que a gente mergulha, conhecer o outro lado. Muito bonito também. E uma frase do Sheikh Bukai: devemos fortalecer a relação com o nosso Deus e depois fortalecer a relação com o próprio homem. Acho que essas 3 frases aqui, juntas, conectadas, mostram a importância do diálogo interreligioso. Muito obrigada a cada um de vocês e uma ótima noite a todos. Obrigado, uma boa noite a todos. Tá bom? Boa noite, obrigado. Obrigado e boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.